Se você sente que seu Instagram está flopado, se você não tem ganho seguidores todos os dias, talvez esteja acontecendo exatamente isso no seu Instagram. Nós vamos falar sobre isso. Segura aqui. Seja muito bem-vindo, minha amiga, seja muito bem-vindo, meu amigo, a mais uma aula dentro desse canal de O William Ensina. Você que está chegando aqui agora, eu te peço, já se inscreveu no canal? Já curtiu esse vídeo antes de começar? Porque eu te garanto que você vai gostar do conteúdo que vai estar aqui, então aproveita e já curte aqui. Olha só, a gente vai falar hoje sobre a estruturação do seu perfil. A gente vai olhar a sua biografia e eu tenho certeza que é sobre isso que começa o seu Instagram flopar. É sobre isso que começa a não chegar novas pessoas. É contraditório, mas segura aqui que eu vou te explicar. É comum hoje a gente olhar dentro do Instagram das pessoas e ser uma confusão. É muito comum a gente ter uma primeira impressão e não gostar do que a gente está vendo. Então a gente vai discorrer sobre os vários aspectos do Instagram. Hoje, o novo cartão de visita, a nova primeira impressão é dentro do Instagram. Hoje não tem mais um cartão de visita. Hoje a pessoa pergunta qual é seu Instagram. Então você passa o seu Instagram para a pessoa olha e ali ela já tem uma percepção de valor. Ou seja, o seu valor, o seu preço, ele começa a ser determinado exatamente pelo que eu vejo dentro do seu Instagram. E se o seu Instagram ele não está bem organizado, ele não está muito bem estratégico, acontecem vários erros. A começar pela primeira coisa, você acaba não sendo encontrada por novas pessoas. Então, a primeira coisa dentro do Instagram é o arroba. Será que o seu arroba ele está de fácil memorização? Eu sempre dou o seguinte exemplo. Vamos supor que você está no shopping. Você está no shopping e você está conversando com uma outra pessoa e essa pessoa pergunta: poxa, eu estou aqui pensando sobre vendas. Estou com dificuldade de vendas. Aí você pega e fala assim: eu conheço um perfil, ele se chama O William Ensina. Não é fácil da menina chegar em casa e ela procurar O William Ensina e encontrar o meu Instagram? Agora, o seu Instagram ele tá fácil, o arroba do seu Instagram tá fácil? Ou ele tá com ponto, com underline, com números? Então a primeira coisa na base de busca, quando a pessoa vai lá no aba explorar, a primeira coisa que o Instagram te posiciona para você ser encontrável é o arroba. Então o seu arroba ele precisa estar estratégico, ele precisa estar lembrável, ele precisa estar de uma forma fácil. Quando você vem aqui, você coloca build, quando você coloca PMU, quando você coloca as abreviações Nile Design, quando você coloca as abreviações Rena, Design de Rena, quando você coloca os termos utilizados no seu mercado, você precisa estar ciente que uma pessoa do lado de lá, talvez ela chegue em casa e ela nem saiba escrever. Talvez ela não consiga lembrar facilmente. Então vale um ponto você escrever à mão e ver se aquilo é fácil de ser escrito, se é fácil de ser lido, porque às vezes o seu arroba é difícil de ser lido. Imagina para ser escrito depois. Então aqui a gente tem o erro da grande maioria das pessoas. Segunda coisa, foto de perfil. Primeira pessoa te encontra, primeiro ela digita lá, te encontrou. Pum, foto de perfil. Como que tá a sua foto de perfil hoje? Como que tá a sua foto de perfil? Tá a sua foto de perfil cortada dos lados? Tá a sua foto de perfil do corpo todo? Como está a sua foto de perfil? Tá com a sua foto... Hoje é muito comum a gente ver foto das pessoas ainda com máscara. Note, se existe um círculo ali, se é um negócio redondo, é para caber o seu rosto ali. O seu rosto tem que estar ali. Você tem que estar alegre. A sua foto ela tem que condizer com o que você faz. Então... pensa de uma forma mais profissional de você ter uma foto, às vezes segurando algo do qual você trabalha. Então, às vezes você é micropigmentadora, segurando um dermógrafo. Às vezes você é design de sobrancelha, você segurando uma pinça. Às vezes você é, enfim, segurando alguma coisa. Isso remete mais profissionalismo, você de jaleco. Então, tenta colocar uma foto do seu rosto, primeiramente do seu rosto, e que remeta ao que você faz para ficar mais bonito, beleza? Aí a gente vai para o próximo ponto, nome. Aqui é extremamente estratégico, porque as pessoas só te encontrarão pelo seu arroba ou pelo seu nome. Então, se você coloca na biografia o nome da cidade que você é e às vezes não está no seu nome, não adianta, as pessoas não vão te encontrar. Então, o seu nome ele tem que ser totalmente estratégico. Ele precisa conter com o que você trabalha e ele precisa conter o nome da sua cidade. Apenas dessa forma você vai ser encontrado. Quando a gente vai para sua biografia, é comum estar ali uma placa de volto já.
Sabe uma placa que você chega no mercado, chega numa loja, chega em um consultório que está fechado e tem aquela plaquinha de volta já, volta a tal hora? É muito comum você encontrar perfis assim, que tá horário de atendimento, não sei o que, endereço. Não tem sentido. Biografia é para que em algumas palavras, em algumas letras, você coloque qual é seu diferencial. E convenhamos, não coloca especialista em alguma coisa, isso é muito batido. Não coloca renovo sua autoestima. Tira essa palavra de autoestima ali de dentro, porque não é só sobre isso. Qual é seu diferencial? O que você promove? Qual é a sua promessa? Anota aí, qual é a sua promessa? Eu ajudo mulheres a transformar bababá. Eu ajudo você a ficar assim. O que você ajuda? Então precisa ser em uma frase que você estimule a pessoa a pensar exatamente no que você faz. Não deixa... Faço qualquer coisa com a sua autoestima, porque de 10 perfis que a gente olha, 7 estão assim. E se você quer se diferenciar no mercado, você tem que se diferenciar, beleza? Depois a gente olha essa frase, a gente precisa ir dentro da sua biografia afunilando para ir um link. E esse link ele não pode ser um copia e cola do seu link do WhatsApp, que ele vai parecer um vírus. E as pessoas hoje ainda têm medo de clicarem em links. Então muitas pessoas acabam não clicando exatamente no seu link da biografia porque parece um vírus. Só isso daqui, só essa biografia aqui, se você mudar isso daqui, só isso você já consegue clientes. Quer ver um caso? Eu mudei para Florianópolis tem alguns anos e quando eu mudei eu precisava fazer a barba. Precisava procurar uma barbearia mais próxima. E já que a gente está no Instagram, que é onde a gente mais fica, eu procurei ali barbearia no Campeche. Na época eu morava no Campeche. E eu coloquei... Apareceu uma única barbearia. E nessa uma única barbearia eu fui lá e cortei, não gostei do trabalho dos caras. E aí eu voltei pra casa e falei, cara, eu preciso procurar uma outra barbearia. E eu tinha recém chegado na cidade, eu não tinha indicações. Cara, eu não sabia onde. E eu comecei a ficar fuçando, coloquei hashtag barbearia. E aí eu encontrei o cara. E eu fui na barbearia desse cara e eu fui cliente dele por um ano. Um ano, todos os meses eu gastava em torno de 60 a 100 reais. Todos os meses ali, durante um ano. E quando eu cheguei na barbearia dele, eu dei uma única dica. Eu falei, no seu nome você vai trocar barbearia, o nome que era, por barbearia no Campeche. Bom, só isso. Voltei no mês seguinte, depois que eu dei essa dica, ele falou, William, chegou 9 novos clientes. Eu não sei como, mas desses 9, provavelmente foi só aqui de eu ter alterado esse nome. Então dentro desses 9, olha só, dentro desses 9 clientes, houve uma renda a mais para ele de 500 reais por mês. Ou seja, desses 9 clientes, o faturamento dele subiu 500 reais por mês. Por quê? Barbearia é um trabalho recorrente, a pessoa corta barba, cabelo todo mês. Então, às vezes, a sua biografia, um simples detalhe que você mude dentro da sua biografia está no passo de chegar a novos clientes todos os meses, sem você precisar fazer nada, a não ser ter uma biografia estratégica. Se você só tem uma biografia estratégica, se prepara para novas pessoas chegarem para você ganhar seguidores. Saindo da biografia, a gente vai primeiro para as 6 primeiras publicações, 9 primeiras publicações, porque quando você entra no Instagram... Você olha a biografia da pessoa, você lê, você roda 6, 9 publicações e volta. O que dentro dessas 6, 9 publicações que eu acabei de chegar está aparecendo? O que as 3 primeiras publicações estão aparecendo? Porque elas são fixadas. E se elas são fixadas, precisa ter uma estratégia de fixação ali e não ficar colocando só serviço. Porque se você tem uma biografia, olha só, você reclama que o seu Instagram é flopado. Só que aí você tem um Instagram que ele é um folheto de supermercado. Eu entro ali, antes e depois, antes e depois, antes e depois, antes e depois, resultado de um cliente. Antes, depois, antes e depois, antes e depois e resultado de um cliente. Não tem com o que eu engajar no seu perfil. Ele é um folheto de supermercado, ele é um folheto de loja do qual eu vou olhar e vou sair. Então se você não tem isso estratégico dentro do seu Instagram, se você não sabe fazer o feed estratégico, seu Instagram sempre vai ser flopado, essa que é a verdade. Porque dentro do feed existe um funil de conteúdo do qual você produz conteúdos para ganho de seguidores, para mostrar autoridade. E lá embaixo, com menos intensidade, conteúdos de venda. Só que a maior intensidade dentro do feed de vocês é mostrar serviço. E mostrar serviço é conteúdo de venda. E conteúdo de venda não é conteúdo de engajamento. Então se você só posta isso, seu Instagram ele vai flopar sim. Esse é um grande ponto.
Quando a gente abre uma foto sua, a gente olha as hashtags e aqui chega a dar dor de estômago as hashtags que você coloca. 90% das hashtags que você posta, olha que doideira, você mesmo não segue. Você é profissional do segmento, você é micropigmentadora, você vai lá e coloca micropigmentação, PMU, pigmento, você enche de hashtag que nem você, profissional do segmento, segue. Então imagina uma pessoa comum, uma pessoa normal sem ser de segmento. Será que ela segue essa quantidade de hashtags que você coloca aí, verão, inverno, tinta, azul, vermelho, pigmento, tebore, sobrancelha, pinça, maquiagem? Será que ela segue essa quantidade? E tem como você ver. Se você entrar no perfil de uma seguidora sua, você clica lá nos seguidores dela e vai aparecer seguidores e hashtags. Você vai clicar nas hashtags e você vai ver que as pessoas nem seguem hashtags. Elas seguem uma ou outra. Então você está colocando essa porrada de hashtag que você está colocando, sabe para quê? Para atrair concorrente. Olha as hashtags que você coloca, quem segue são concorrentes, são pessoas do segmento. Então às vezes você passa 2, 3 dias procurando uma ideia de um Reels. Uau, fiz um baita de um Reels legal. E aí você enche de hashtags do seu segmento. Alguém do seu segmento nem vai ter o trabalho, ela vai aparecer para ela aquele post, ela vai falar, nossa, olha que legal, vou fazer igual. E aí você trabalhou para sua concorrente. Uma ótima estratégia, se esse é seu intuito, gerar ideias e conteúdos para pessoas do mesmo segmento. Se for isso, é uma ótima ideia. Depois que a gente sai aí do grande erro das hashtags, a gente vai para os horários de postagem. E aqui eu não preciso nem falar. A grande maioria das pessoas não tem nem frequência, quiçá horário de postagem. Saindo desse ponto, vamos para a coisa mais importante dentro do Instagram, Stories. E aí chega dentro dos Stories, porque a gente utiliza o feed para crescer, ok? Conteúdos do feed para crescer, conteúdos dos Stories para vender. E aí a gente entra lá dentro dos Stories, e o que a gente olha dentro dos Stories? Basicamente o mesmo conteúdo que você fez no feed e não deu certo, você joga nos Stories. Então pensa, se eu tenho um conteúdo e não deu certo no feed, por que eu vou pegar um negócio que não deu certo no feed e vou colocar nos Stories? É uma coisa de você pensar, poxa, será que é uma estratégia legal? Já não deu certo, não vai dar certo lá? Então você precisa saber olhar o seu Instagram de forma estratégica. Você precisa olhar o seu Instagram como uma máquina de captar clientes e induzir, persuadir, levar, vender. Você precisa olhar o Instagram dessa forma, do qual você gera conteúdos para atrair pessoas e gera conteúdos para vender para pessoas, ok? Então você tem um conteúdo mais raso, um conteúdo mais de atração dentro do seu feed e você tem um conteúdo mais vendedor dentro dos seus stories. E dentro dos seus stories você precisa ter um roteiro. Agora deixa eu te perguntar, você escutou até aqui, você reconheceu algum erro? Se você reconheceu algum erro, curte esse vídeo abaixo, porque dessa forma você me auxilia que o Instagram entregue esse conteúdo para mais pessoas. Continuando na parte da estruturação do seu perfil, os seus stories, eles servem unicamente para levar as pessoas para o direct. Você precisa ter essa noção aqui dentro. Quando você produz um conteúdo, você produz um conteúdo do feed para que vá para os stories e dos stories que vá para o direct, que é onde está o ouro, que é onde você vai vender. Porque afinal de contas a gente utiliza o Instagram para isso. A gente não utiliza o Instagram simplesmente para ter curtidas, engajamento e egometria. A gente precisa vender, a gente precisa pagar boleto, porque eu não sei você, mas aqui a gente tem bastante boleto. Se você tem bastante boleto aí também, você tem que fazer exatamente dessa forma. Feed jogando para stories, stories jogando para direct e dessa forma vender. Tudo isso daqui que eu acabei de falar para vocês, que eu acabei de dar uma pincelada, você pode anotar todas essas coisas, fazer um checklist do que você precisa mudar e ir fazendo um check. Poxa, ele falou lá sobre o arroba, deixa eu arrumar isso daqui. Poxa, ele falou sobre isso, deixa eu arrumar. Ou simplesmente você pode vir aqui no link da descrição e a gente faz esse trabalho para você. Eu entro no seu Instagram e eu falo o que você tem que colocar melhor. Eu te mando por e-mail. O que você tem que mandar, você simplesmente vai copiar e colar. O que você tem que fazer no seu nome, qual é a biografia correta. Se você tiver o link do direct lá, o link da biografia aparecendo um vírus, a gente arruma isso para você. A gente passa um pente fino dentro do seu feed falando exatamente o que você tem que fazer. Os horários de postagens, quais as hashtags que você tem que utilizar. A gente mostra quais são as técnicas de engajamento para levantar os seus stories. A gente te mostra o que você vai fazer lá dentro dos stories.
Então, se você quer que a gente arrume o seu Instagram para você, a gente te mande por e-mail tudo que você precisa, você simplesmente vai copiar e colar, clica no link abaixo que a gente vai fazer essa análise completa de perfil, a gente vai fazer um checklist de sucesso para você e vai te mandar tudo. Você simplesmente vai olhar ali e vai fazer check, check, check. Ou você tem uma outra escolha, é procurar isso no Instagram e ir matando coisa a coisa, porque se a gente fazer isso daqui vai ficar uma aula gigantesca. Então, exatamente por essa forma que você não está ganhando seguidores e por essa forma que seu Instagram está flopado. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta esse vídeo, que você comente esse vídeo, deixa seu arroba aqui pra gente olhar o seu perfil também. Compartilhe esse vídeo com um amigo e nos vemos numa próxima aula. Um beijo no coração de vocês e tchau!